Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à Semana Viver Metrópole da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou Bianca Moro, pós-doutoranda no Mackenzie, bolsista do projeto institucional de internacionalização da Universidade Presbiteriana Mackenzie Cap Sprint. Eu sou doutora em urbanismo pela Universidade Autônoma do México, mestre em habitação e planejamento urbano pela Architectural Association School of Architecture de Londres e professora da Universidade Federal do Amapá. Eu sou supervisionada pela professora doutora Angélica Benatti Alvim, e este ciclo de palestras ele foi organizado com orientação da professora doutora Angélica Benatti Alvim e da professora doutora Viviane Rubio. É importante informar que o projeto institucional de internacionalização da Universidade Presbiteriana Mackenzie, CAP Sprint, do qual eu participo como bolsista, é uma grande oportunidade para estimular pesquisa internacional e em rede na América Latina, além de contribuir com práticas inclusivas nesse país de dimensões continentais, que é o Brasil, e onde predominam desigualdades sociais, e especialmente no acesso à educação. O programa deste ciclo de palestras são 4 dias em que nós iremos visitar 4 lugares da América Latina, guiados por profissionais que investigam com profundidade as questões urbanas da América Latina. No primeiro dia, que é hoje, dia 19, nós estamos começando mais cedo. Preste atenção que o dia, hoje a palestra começa às 16, vai até às 18, e na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o horário é às 19 horas, do horário do Brasil, né? Eu sei que tem pessoas que também do México e da Colômbia que vão participar, são 2 horas a menos, então são 16 horas, agora aqui no Brasil, no México são 14 horas. Então preste atenção nesses horários. Então o primeiro dia, que é hoje, né, dia 19, eu vou apresentar para vocês uma realidade da Amazônia, que eu pesquiso assentamentos precários há 18 anos, e esses assentamentos têm um nome local de ressaca. Eu vou mostrar durante a palestra que ressaca é um nome local que a gente tem no Amapá, que é tanto para designar área úmida como área de assentamento precário. Né? E eu, aqui no Mackenzie, estou dando continuidade a esses estudos dentro do grupo de pesquisa, dentro do programa, né, do CAP Sprint, e do grupo de pesquisa Urbanismo Contemporâneo, Redes, Sistemas e Processos, que são liderados pelos professores Angélica Benatti Alvim e pelo professor Luiz Guilherme Rivera Castro, né, que eles produzem estudos de referência nacional e internacional nas áreas de assentamentos precários de proteção ambiental no Brasil, e que eu estou muito feliz de fazer parte disso. No segundo dia, no dia 20 de outubro, às 19 horas, nós vamos ter a presença amanhã da professora doutora Marina Contreras Saldanha, da Universidade Autônoma do México, e de Ciudad Juárez, né, na fronteira com os Estados Unidos, que irá palestrar sobre questões da fronteira entre o México e os Estados Unidos, com o tema despossessão e resistência cidadã na fronteira do México e Estados Unidos. No terceiro dia, dia 21 de outubro, às 19 horas, nós vamos ter a presença do professor Rob Luna Dias, da Universidade Autônoma do México, e ele está finalizando, ele é sociólogo, está finalizando uma pesquisa de doutorado, ele vai fazer o exame dele de doutorado no início do mês de novembro, e ele dará um prazer para todos nós de conhecer essa pesquisa dele, que ele está realizando com a supervisão da doutora Alicia Zicaro de Contidiani, que é a presença de adolescentes nos bairros populares da cidade do México. No dia de encerramento, né, desse ciclo de palestras, no dia 22 de outubro, às 19 horas, nós vamos ter a palestra do professor Alfredo Touro, que é mestre, né, em habitação e urbanismo pela Architectural Association de Londres, e ele tem várias experiências de arquitetura e urbanismo na Colômbia, e vai expor o processo de reconstrução da cidade de Armênia, que foi muito afetada por um terremoto, e que o processo de reconstrução do centro da cidade de Armênia se tornou um projeto exitoso e de grande referência na Colômbia. Então, uma boa tarde, bem-vindos a todos, obrigada pela presença de todos e de todas, e agora eu vou começar a expor para vocês o meu tema de debate, de palestra de hoje, que é a Amazônia. Então, eu vou começar a palestra. Vocês estão vendo aí, Precarious Settlements, the Northern Amazon. Então, esse tema que eu vou conversar hoje com vocês
é sobre assentamento precários, né, no norte do Brasil. A Amazônia brasileira é imensa, mas nós vamos ter como o estudo de caso aqui o estado do Amapá e a sua capital, Macapá. Então, nós vamos falar desses assentamentos precários e das metodologias que eu tenho utilizado para estudar esses assentamentos precários. Como eu falei para vocês, essa pesquisa que eu estou dando continuidade aqui no Mackenzie, ela é uma pesquisa que tem o patrocínio da CAPES, né? Eu sou bolsista da CAPES e sou bolsista na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quando a gente fala em assentamento precário, existem várias definições, né? Cada lugar que a gente vai, na Argentina nós chamamos de vias misérias, no Rio de Janeiro são as favelas, no Amapá são as ressacas. Então, a ressaca ela é tanto sinônimo de área úmida, que eu vou mostrar para vocês nessa palestra lá no Amapá, como também sinônimo de favela, né? Mas tem outros nomes como cidades partidas, o IBGE, para quem for do México, da Colômbia, o IBGE é o Instituto de Pesquisas daqui do Brasil que faz o censo. Então, o IBGE ele tem uma denominação que é de assentamento subnormal, que é um tema bastante polêmico. Antes de falar sobre o Amapá, acho que é importante a gente mostrar um pouquinho a localização do Amapá. Então, o Amapá ele é um estado novo, criado com a Constituição de 1988, e ele está no extremo norte do Brasil, né? A capital do Amapá é Macapá. E quando a gente fala de Amazônia, existem várias Amazônias. Então, para vocês aqui o mapa do Brasil, com o Amapá no extremo norte, que a Amazônia ela é 60% do território brasileiro, então é muita uma área. Então, aqui, a Amazônia, né, assim, dentro da América do Sul, tem outros países que fazem parte da Amazônia, que está aí no mapa, e no Brasil, a região norte, 17 estados. Então, no Brasil, para quem for da Colômbia, do México, a gente tem 5 divisões geográficas. Então, o Amapá está na região norte, está na região da Amazônia brasileira, mas a gente também tem uma divisão que é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal ela engloba também o estado do Mato Grosso, que está assim, no centro-oeste, e do Maranhão, que está na região nordeste brasileira. Então, o censo era para ter sido realizado em 2020, porém nós tivemos esse problema grave da pandemia e ele não foi realizado, foi feita uma estimativa. Então, segundo dados de 2010, que foi o último censo, tinham cerca de 25 milhões de pessoas vivendo nessa Amazônia, que é a região norte, mais o centro-oeste, e, né, o Mato Grosso e o Maranhão. São 9 estados que fazem parte dessa Amazônia. E grande parte dessa população vive nas cidades, nas capitais da Amazônia. E grande parte dos problemas da Amazônia são urbanos, né? Claro que essa questão da devastação, da floresta é muito importante, porém é também importante lembrar que os grandes problemas da Amazônia são urbanos. Para vocês terem uma ideia das dimensões aqui, eu coloco esse mapa para mostrar para vocês, por exemplo, de Macapá, esse amarelinho que é o Amapá e vermelho é a capital, Macapá, para Belém, que é o nosso estado vizinho, a capital do Pará é Belém, são 54 minutos de avião. E o Amapá ainda tem uma outra situação sui generis, que o Amapá ele é o único estado do Brasil que não está conectado por estradas, por terra, com os outros estados do país. Então, você só chega lá no Amapá por avião ou de barco, né? Eu sou do Amapá, mas eu estou aqui fazendo estágio no Mackenzie, então estou agora aqui em São Paulo. E meus alunos, nós fizemos algumas viagens pela Amazônia, e uma delas foi para Manaus. Nós passamos quase 6 horas para chegar em Manaus, que está dentro da mesma região, porque a gente não tinha um voo direto. Não sei se agora já tem, mas na época a gente teve que ir por Santarém, depois foi passando por outras cidades, até chegar no estado do Amazonas. Então, as dimensões são gigantescas. E quando a gente fala de Amazônia, também é importante lembrar que existem várias Amazônias. Tem uma Amazônia que ela é da selva, né, com seus afluentes, com seus rios. Tem uma Amazônia que ela é indígena, com muitas áreas, com suas áreas de proteção ambiental. Também tem uma Amazônia que ela é composta por uma selva de difícil acesso. Tem áreas da Amazônia que ninguém nunca colocou os pés, a floresta impenetrável. E tem uma Amazônia que é uma promessa de desenvolvimento, né, com suas estradas, né, com as rodovias que foram construídas e outras nunca foram terminadas, a extração mineral, e também uma Amazônia urbana. E é nessa Amazônia de promessa de desenvolvimento e Amazônia urbana que eu estudo, que está o foco das minhas pesquisas.
Bom, aqui a gente tem um mapa do Amapá, e o Amapá ele é considerado, ele é uma imensa área de proteção ambiental. Aqui em vermelhinho está a capital Macapá, mas ele tem uma grande área de proteção, né, o estado, e ele é considerado o lugar mais preservado, ele tem a maior floresta tropical intacta do planeta. Então, é um estado de muitas belezas naturais, e que tem essa característica, né, de ter a floresta preservada. As áreas que eu estudo, que são as ressacas, que eu vou mostrar para vocês, são os wetland zones, que tem em vários lugares do mundo, tem na Flórida, tem nessa zona tropical. Ele tem essa característica aqui, né, a área úmida. Porém, na capital do Amapá, em Macapá, essa característica que a gente encontra, que são casas do tipo palafita, conectadas por pontes de madeira, e essa ocupação ela tem diferentes graus de consolidação que eu vou mostrar para vocês. E aí, as áreas úmidas elas são de grande importância para o meio ambiente. A gente vive um momento muito importante de discussão da questão das questões climáticas, e as ressacas, a cidade de Macapá, ela tem a linha do Equador que passa em cima da cidade. Então, é uma cidade muito quente, numa temperatura que varia de 35 a 40 graus diariamente. Então a natureza, ela é sábia, né? A natureza, com a sua imensa sabedoria, criou as áreas úmidas para amenizar o clima, né? Criou corredores naturais. Os wetland zones, as áreas úmidas, elas possuem uma fauna, uma flora muito rica, que tem que ser preservada, além de uma beleza natural fantástica. Então, tem vários benefícios dessas áreas, inclusive tem um sítio que o Ramsar, que é de proteção dessas áreas úmidas, o Amapá ainda não está dentro dele, mas já deveria estar. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês, ele é da cidade de Macapá. Já foram feitos vários planos diretores na cidade de Macapá, o último é de 2004, né, está 17 anos sem fazer a revisão, mas esse é esse mapa do final da década de 60, início dos anos 70, e eu tenho um amigo que trabalha comigo, que é o professor Luiz Porto, da Escola Cândido Portinari. Ele resgatou alguns mapas da cidade de Macapá, e esse mapa foi ele quem resgatou numa época que eu estava trabalhando com ele. E então você pode ver que a cidade está planejada e que você tem essas áreas úmidas, que a gente chama localmente de ressaca, dentro do tecido urbano da cidade, e que nos planos diretores que foram feitos anteriormente já era levado em consideração essas áreas de ressaca. Porém, isso não foi respeitado, né? Então, por isso que hoje a gente tem a situação que eu vou mostrar para vocês. Esse mapa aqui já é de 2010, e ele mostra 19 áreas de ressaca, alguns autores colocam 19, outros 17, e elas já estão dentro do tecido urbano da cidade, né? E sempre perto da melhor infraestrutura. Nos questionários que eu apliquei na época do meu doutorado, em 2015, eu fiz a pesquisa de campo, eu fazia uma relação entre a área de ressaca e eu perguntava quanto tempo você leva para chegar na padaria, quanto tempo você leva para chegar no supermercado, no hospital, no trabalho, e em alguns lugares era 5, 10 minutos, eles faziam tudo caminhando ou de bicicleta. É muito próximo da melhor infraestrutura da cidade. Macapá, hoje, em 2020, a estimativa do IBGE indica que nós temos um pouco mais de 500 mil de habitantes. A população toda do estado do Amapá é cerca de 800 mil habitantes. Na estimativa dos assentamentos subnormais, que é essa classificação que eu falei para vocês do IBGE, que é polêmica, tem gente que acha, as pessoas contestam muito essa questão da palavra subnormal, né, para identificar as moradias, mas essa é a palavra técnica que o IBGE utiliza. Eles detectaram por satélite, eles contaram, agora na época da pandemia, 25.520 habitações do tipo subnormal. Em 2010, esse número era de 13.801. Então, você tem que ver que quase dobrou o número de habitações subnormais na cidade de Macapá. É um crescimento muito rápido, né? A gente pode verificar. A ocupação dessas áreas de ressaca, a gente pode identificar 3 períodos interessantes na história do Amapá, que essas ressacas começaram a ser ocupadas, com diferente intensidade. O primeiro momento é 1943, com a criação do território federal do Amapá. O Amapá,
ele pertencia ao estado do Pará. Em 1943, um senhor chamado Mauro Cruz encontrou uma pedra negra nessa região do Amapá e apresentou para as autoridades. Eles detectaram que essa pedra era o manganês. Ao mesmo tempo, o governo do Brasil, na década de 40, eles tinham uma intenção de povoar os territórios, os vazios demográficos do Brasil. Então, eles consideravam a região norte, onde está a Amazônia, um grande vazio demográfico. É claro que, na época, esse vazio demográfico, essa expressão, hoje a gente sabe que não é correto, porque foram desconsideradas as populações ribeirinhas, a população local, e a própria história de ocupação da Amazônia, que é bastante antiga, né? Quando eles falavam que era um vazio demográfico. Mas o fato é que essas ambições, essas táticas militares de ocupação do espaço e a descoberta do manganês fez com que fosse criado o Território Federal do Amapá em 1943. Outro momento importante é esse aqui, de 1988. O Amapá, com a nova Constituição Brasileira de 1988, ele foi elevado à categoria de Estado. Então, com essa mudança, foi criada toda uma nova estrutura para abrigar esse Estado, né, que foi o Estado do Amapá. Mas, ao mesmo tempo que foi criada essa nova estrutura, isso estimulou também um movimento migratório na região, porque as pessoas viram uma nova possibilidade de melhoria de emprego, oportunidade, né, de melhores condições de vida, e aí você vai ter um segundo... Em 1943 ainda não foi uma coisa assim, muito notória a ocupação dessas áreas de ressaca, mas a partir de 1988 as coisas já vão mudar, e aí as pessoas começam a ocupar essas áreas de ressaca. E em 1991 é criada com uma estratégia de impulsionar a economia do Amapá, a zona de livre comércio de Macapá e Santana. Aí você vai ver em vários estudos que são feitos sobre o Amapá, um crescimento imenso dessa população nas áreas de ressaca, não só das áreas de ressaca, mas do estado em geral. E aí, uma fotografia sobre o estado do Amapá, o primeiro momento na história realmente que demarca a criação, o surgimento desse espaço, é a fundação da Fortaleza de São José de Macapá no século XVIII, dentro das estratégias pombalinas, né, do Marquês de Pombal, de ocupação do litoral do Brasil, do norte da África e da Índia. Então, essas fortificações você encontra não só no Brasil, mas em todos esses lugares em que os portugueses colonizaram. Em 1943, aí tem aquele período que eu falei para vocês, que é quando descobrem o manganês. Essa foto aqui é da Serra do Navio, porque quando criam o território federal do Amapá, 3 espaços vão surgir junto com isso. Um é a Serra do Navio, que é onde está essa fotografia, que é um projeto famoso, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, que é de um professor do Mackenzie, o professor Oswaldo Brat, que ele fez o projeto, né, das Company Towns, que foram implantadas no Amapá. Então, eles criaram a Serra do Navio, o lugar onde foi explorado o manganês, e a Santana, que fica a 25 minutos de Macapá de carro, foi escolhido para ser o porto, porque lá investigaram que a profundidade do rio Amazonas ela era ideal, né, para os navios transportarem o manganês. Então, foi criado o porto em Santana, lá também uma Company Town. Quem tiver curiosidade, também é do professor do Mackenzie, o Brat, o projeto. Tem várias pesquisas sobre isso que você pode encontrar na internet. E Macapá ficou sendo a sede administrativa. Então, a gente vai ter, né, uma movimentação de população e início de ocupação das ressacas em Macapá. Já essa fotografia aqui é do Centro Comercial de Macapá, quando em 1991 foi criada a Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana. Agora, essa estratégia econômica da criação da Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana, ela provocou um fluxo migratório muito grande. Agora, se você me perguntar na economia do Estado, eu acho que realmente não teve um resultado que foi esperado. Se você vê a história de Manaus, que foi uma zona de livre comércio, você vai ver que Manaus teve períodos assim fantásticos de desenvolvimento com a criação da zona, com a zona de implantação lá de Manaus. Mas no Amapá e Macapá, o que aconteceu era a venda de produtos, revenda de produtos, por exemplo, do Panamá, da China, mas, de fato, economicamente, a gente não teve o resultado que era esperado. Aqui foi uma imagem que eu obtive a partir do meu estudo da tese de doutorado.
né? A população que mais migrou para Macapá e ocupou as ressacas, ela é da própria do interior do estado do Amapá. E, em segundo lugar, dessa região aqui, ó, das Ilhas do Pará, onde fica a Ilha do Marajó. Então, esse resultado que eu obtive, o Ministério Público do Estado do Amapá já tinha chegado a esse resultado em 2010, quando eles pesquisaram e prepararam um relatório chamado Zoneamento Ecológico das Ressacas de Macapá e Santana. Eu e meus alunos, nós participamos da aplicação dos questionários, né? Então, foi o primeiro, esse trabalho do Ministério Público foi o primeiro estudo urbano das áreas de ressaca de Macapá oficial. Como eu mencionei para vocês no início da palestra, o estudo dos assentamentos precários no Brasil, ele é referência, né, mundial, os estudos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará. No Amapá, o estudo dos assentamentos precários ainda é muito recente. Tanto é que eu estou falando para vocês que o Ministério Público fez a primeira pesquisa do ponto de vista urbano das ressacas em 2010. Outra informação importante para passar para vocês é que o IBGE, em 2010, quando fez o estudo dos assentamentos subnormais, que está disponível na internet, pela primeira vez ele considerou a ressaca como um tipo de favela. Tá? Esse mapa eu peguei do Google para mostrar para vocês, olha, Macapá, aqui, essa população dessa região aqui, dessas ilhas, da Ilha do Marajó, do Afuá, de Breves, são eles que migram para Macapá. Depois da população do Amapá, a segunda população que ocupa as áreas de ressaca, a origem delas é dessa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, Belém está bem aqui. Então, olha como é mais fácil ir para Macapá do que ir para Belém. Essa distância de Macapá para cá, por exemplo, está esse ponto vermelho, que é o Afuá, eu fiz com os meus alunos. São 5 horas de barco, naquela imensidão que é o Rio Amazonas, né? Eu até decidi colocar algumas fotografias dessa viagem que eu fiz com eles. Então eu queria entender por que que a população, qual era essa distância, por que que essa população tem esse dado relevante, que é o maior fluxo de pessoas nas ressacas, de pessoas que vivem lá, tem a origem dessas ilhas aí da região do Marajó. Então, eu peguei um barco e fui com os meus alunos fazer essa viagem e fui aplicar questionários lá também para perguntar por que eles iam para o Amapá. A gente já tinha uma ideia do que poderia ser a resposta, mas a gente queria perguntar mesmo. Então, eles diziam, professora, e nos questionários, a gente vai para o Macapá porque é muito mais fácil, e a gente vai buscar, nós estamos buscando saúde, educação para os nossos filhos, que aqui não tem universidade, educação, uma vida melhor. É por isso que a gente está mudando para esses lugares. Então, o Afuá, por exemplo, é um lugar muito interessante, né? Tem até uma ex-aluna minha que me perguntou sobre pesquisas ribeirinhas. Eu acho o Afuá um lugar fantástico para se pesquisar, porque ele é uma cidade totalmente construída sobre palafitas, né? Eu achei muito importante mostrar isso para vocês. Então, o lugar todo construído sobre palafitas, agora já tem umas áreas que eles estão fazendo com pontes de concreto, mas ele é todo de palafita, e lá você só anda de bicicleta. Então, a gente tem os bicitáxis, o táxi de bicicleta, tudo é feito com bicicleta ou andando sobre as pontes. Só que a característica da habitação que eu encontrei no Afuá é muito diferente do que vocês vão ver lá em Macapá. Existe toda uma preocupação da tipologia da habitação, com cuidado com a casa, que a gente não vê nas ressacas. Então, você vê um investimento, né, do morador em... Deixa eu pegar outra fotografia, essa aqui. Na casa, com o cuidado que ele tem com a casa dele. Mas, em Macapá, né, vou voltar aqui no mapa. O Afuá é aqui, essas fotos eu tirei aqui, nesse lugar. Então, daqui para cá, eu levei 5 horas de barco. E quando eu estava no Afuá, e eu estava entrevistando, tinha um barquinho que eles chamam de voadeira. E eu perguntei, eles estamos indo para Macapá. Eu falei, mas não é perigoso? Ele falou, mas chega mais rápido. Então, eles chegam, o trajeto que a gente fez de 5 horas de barco, eles fazem uma voadeira que em 3 horas, quando eles estão com alguma emergência de saúde, né? Então, é muito perigoso isso. Mas isso aqui é o que a gente encontra em Macapá, já é uma situação assim de precariedade mesmo, e essas questões da tipologia, do cuidado, já a gente não vê como lá nas ilhas do Marajó. Bom, então eu vou falar de Macapá, eu achei importante mostrar o Afuá para vocês.
Então, Macapá, o que eu, na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz em 2015, pela Universidade Autônoma do México, eu selecionei 4 áreas. Dessas 17 ressacas que eu identifiquei, ressacas são as nossas favelas lá de Macapá, eu identifiquei 4. 4 que representassem esse universo dessas 17, porque elas têm diferentes graus de consolidação, né? E como que eu selecionei essas áreas? Eu selecionei pelo Google. Pelo Google, eu selecionava essas áreas, marcava os polígonos de acordo com a morfologia do lugar, que é uma morfologia bastante irregular, com alguns labirintos, e tirava 10% dessa área para aplicar questionário. Eu vou mostrar uns questionários para vocês também. Então, assim, eu pesquisei essas 4 áreas, eu pesquisei o Pacoval, a Lagoa dos Índios, as Chico Dias e o Beirol. A área do Beirol, ela é a área que, já vou antecipando o resultado da minha pesquisa, a ocupação começa em 1991 e vai coincidir com a ocupação, com a criação da área de livre comércio de Macapá e Santana. Então, a população é a população de ressaca mais antiga que tem no município de Macapá. Então, a característica que a gente vai encontrar é uma área mais consolidada, com aterro. Deixa eu pegar uma fotografia para mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui já é atualmente o Beirol. Então, o Beirol sofreu muito. O que acontece com essas áreas de ressaca é que elas passam por muitos aterros. Então, isso é todo um problema para o meio ambiente e também para as pessoas que vão viver lá. Então, essa aqui é a área do Beirol, você já vê que a casa não é mais de palafita, tem pequenas áreas de palafita no Beirol, mas a maioria já é de tijolos, né? E tem até asfalto, já chegou a eletricidade formal, a parte de água, né? Formal não tem esgoto, mas tem, você pode ver os fios de telefone. Então, já é uma área bastante consolidada. A outra área que eu escolhi para pesquisar é uma área que está entre uma parte alagada e outra já está um pouquinho consolidada, que é a área do Pacoval. Aqui na figura que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o final da pista do aeroporto. Então, é uma área muito perigosa. Então, você vê os aviões decolando lá da área do Pacoval. E eu selecionei esses 3 lugares para colher as amostras. Eu batia na porta das casas e, se não tivesse, eu procurava a casa seguinte. Outra coisa que eu tive que fazer foi treinar uma comunidade de uma ressaca, que é a Chico Dias, para me acompanhar. E todas essas áreas que eu fiz pesquisa de campo, eu tive que pedir autorização para estar lá, porque, infelizmente, essas áreas elas já são dominadas pelo tráfico de drogas, e você tem hora e dia para entrar. Então, eu podia trabalhar de segunda até quinta-feira, início da tarde, depois já não podia entrar. Então, aqui na área do Pacoval, eu apliquei os questionários, e a terceira área que eu escolhi foi a Chico Dias, por que eu escolhi a comunidade da Chico Dias? Porque é a área mais organizada, tem a melhor mobilização social. Eu sei que o Brasil é um país que ele é conhecido internacionalmente pelas suas mobilizações sociais, pelas suas conquistas, né, dos movimentos urbanos. Porém, o Macapá é um caso sui generis. As comunidades ainda não estão bem organizadas. Existem líderes que eles atuam preocupados se está faltando alguma coisa para a comunidade, eles se juntam para fazer uma campanha de alimentos, mas quando se trata da luta pelo direito à cidade, ainda está muito distante. O Pará, por exemplo, é um lugar bastante organizado, mas no Amapá ainda não. Então, a ressaca da Chico Dias, ela é a das ressacas que eu visitei, a mais organizada socialmente, com seus líderes, e lá eu encontrei 15 pessoas que estavam dispostas a me ajudar e a serem treinadas para trabalhar comigo na pesquisa de campo. Para você ver, por esse número aqui, 12, que você está vendo, na época, essa foto é de 2015, estavam começando a construir um conjunto Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, esse conjunto já está quase tudo pronto, né? Então, está um pouquinho diferente agora. Mas a ressaca Chico Dias é que tem a melhor organização, e essa área que foi selecionada está dentro da água mesmo, com grandes possibilidades de recuperação total, né? Existem intenções, né, que eu já vi em jornais do Estado, da Prefeitura, de fazer alguma coisa para recuperar essa área e transformar em parque, enfim, eu espero que isso aconteça, né?
E a quarta área que eu escolhi foi uma área que ainda não tinha invadido a lagoa. Isso aqui foi em 2015, então eu apliquei somente 12 questionários. Né? Na Chico Dias eu apliquei 73 questionários. Na Lagoa dos Índios, só 12, né, que era 10%. E eu verifiquei que a área alagada ela só é ocupada quando toda a parte de terra firme ela já está saturada pelas habitações, aí eles ocupam a área. Eu voltei depois de 2 anos, em 2017, na área da Lagoa, e já estava bem diferente. A área da Lagoa ainda não tinha sido invadida, mas as casas já estavam com um muro alto, e eu não consegui nem identificar as casas que eu tinha entrevistado, de tão diferente que estavam. Então, como eu mencionei para vocês, quando essa população migra para Macapá, quando as pessoas vão para as áreas, ocupam as áreas úmidas de Macapá, já tem uma configuração que as pontes já não são bem, já são pontes muito precárias, de difícil acesso nessas habitações. Essa aqui é lá na área do Beirol, que eu mostrei para vocês, que é a mais consolidada. Porém, a característica que você vê o tempo todo é essa aqui, são as pontes, né, de madeira, e tem vários elementos interessantes para se explorar no estudo dessas áreas. Por exemplo, aqui você tem um portão que é para separar o público do privado. Então, você vê que mesmo numa situação de precariedade, as pessoas tentam definir o que é o espaço público, o que é o meu espaço privado, né? E aqui, por exemplo, numa área do Beirol, que você tem já, olha, parabólica, você tem um determinado grau de consolidação, né, nessas áreas. Mas eles também têm o próprio mercadinho, eles se viram, né, para poder ter algum tipo de apoio, né, de alimento, mercadinho. Eles são pessoas realmente, quem habita essas áreas são famílias. É claro, como eu falei para vocês, tem a questão do tráfico de drogas. Em 2017 a gente teve eu fazia pesquisa nessas áreas, teve uma pessoa que foi a filha de um líder, ela foi assassinada. Então são áreas onde esses grupos eles acabam dominando, eles são a minoria, mas quem acaba dominando o espaço são eles, determinando a hora que os moradores podem entrar e sair. É bastante difícil a vida deles, mas a maioria das pessoas que viviam são famílias que ficam, né, subordinadas a esses grupos. E se você me perguntar sobre habitação social no Amapá, eu tenho alguns dados para passar para vocês. Eu pesquiso as ressacas, mas é claro que a gente acaba tendo relação com a habitação social. Então, a habitação social em Macapá é muito recente. No período de 1990 até 2007, nunca teve habitação social no estado do Amapá. O que acontecia eram loteamentos urbanos que eram feitos pelo Estado e ele distribuía esses lotes. A partir de 2007, dentro das políticas que vão surgindo de habitação no país, eu acho que o ano de 2003 ele é muito importante quando é criado o Ministério das Cidades, e eu lamento muito que ele tenha sido extinto, porque eu acho que o Ministério das Cidades foi uma grande vitória, né, dos movimentos sociais, dos movimentos urbanos no Brasil. Então, em 2007, dentro dessas mudanças que surgiram no país, dessa valorização da habitação social, nós vamos ter em 2007 o primeiro conjunto que é do PAR, do Programa de Arrendamento, né, da Caixa Econômica. Aí vão construir essas habitações que, em grande parte, foram ocupadas por funcionários públicos. Depois, nós vamos ter outros projetos de habitação social no Amapá, como em 2011, 2012, 2013. Em 2014, eles vão construir o Macapaba, que moram cerca de 25 mil pessoas. Eu acho que é o maior projeto que teve lá no Minha Casa Minha Vida. E agora tem um outro também, que é o Açucena, que eu fui informada pelo juiz João Bosco, que é o único do Minha Casa Minha Vida que continua sendo executado no Brasil. Então, tem uma evolução. Eu tenho muitas críticas em relação ao Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que realmente é um programa que veio ajudar a população a ter uma casa, né? Então, é muito, muito importante isso. E aqui eu localizei já um mapa um pouco antigo dessas habitações sociais que foram construídas no tecido urbano de Macapá.
Algum deles, algumas desses, o Macapá, por exemplo, é um pouco distante do tecido urbano, e tem alguns problemas que eles tiveram que fazer a própria área dele de comércio informal, porque eles não estavam muito distantes da infraestrutura, né? Então, isso aqui, você pode ver a cidade de Macapá e esses conjuntos, às vezes, eles não estão próximos da melhor infraestrutura. A metodologia que eu estudei para trabalhar com esses assentamentos precários, eu tenho trabalhado com duas metodologias que eu utilizei na minha pesquisa de doutorado e a mídia participativa que eu vou também contar para vocês. Quem tiver curiosidade, o meu trabalho ele está na Universidade Autônoma do México, na biblioteca. Eu lancei um livro no ano passado, mas você pode encontrar, é uma adaptação, mas ele completo você encontra na biblioteca da Universidade Autônoma do México. É só colocar o meu nome completo no nome da biblioteca, Bianca Moro de Carvalho, que você acha a tese completa. Essa tese é a habitação popular na Amazônia brasileira, o caso das ressacas de Macapá. Quem me orientou foi a doutora Alicia Zicari de Contigiani, que me orientou nesse trabalho, e eu aprendi muito com ela, uma pessoa muito especial. E também, lá no México, a gente tem 3 orientadores, um principal e 2 orientadores, mas que a gente nem chama de secundário, porque a nota deles é igual, né? Então, o professor Guilherme Boyes e o professor Javier Delgado também me orientaram. A minha tese está dividida em 4 capítulos. O primeiro eu falo da parte metodológica, na parte conceitual. Na segunda, eu faço uma revisão de todas as políticas de habitação no Brasil e até chegar em Macapá, né? Brasil, Amapá, Macapá. Na terceira, eu conto a história de ocupação do Amapá. E na quarta, a gente vai ter os 4 de estudo, que foram esses que eu apresentei, esses mapas para vocês. O Pacoval, o Beirol, a Chico Dias e a Lagoa dos Índios, né? Lá também está o meu projeto de doutorado, com as minhas hipóteses, né? Foram 3 grupos de hipóteses, uma relacionada com a parte urbana territorial e ambiental, das políticas, uma relacionada às políticas públicas e a outra parte social. E, assim, para quem estiver fazendo mestrado, doutorado, estiver aqui na palestra, eu acho muito interessante fazer um quadro conceitual. Então, nesse quadro conceitual, eu coloco as dimensões em que eu estava trabalhando, os objetivos, as perguntas e os conceitos que eu trabalho. E é com esse material que eu vou tentar responder às questões que eu tenho na minha pesquisa de campo, né? Nesses questionários, eu demorei 2 anos para fazer esses questionários, levou um tempo, e eu já trabalhei muito com os meus alunos, então eu codificava esses questionários, todas as perguntas, porque tem programas de computação que já ajudam você a ter né, o volume, essas respostas. Porém, na época, eu tive um problema, eu tive que contar um por um. Mas eles eram codificados, eu tinha no total, porque eles eram agrupados, mas no total eu tinha 148 perguntas e eu apliquei 187 questionários, né? Como eu falei para vocês, eu selecionava as áreas, em 4 áreas, e eu aplicava em 10% da área de palafita que tinha. E desses questionários eu obtive 13 variáveis. Eu obtive essas 13 variáveis a partir da aplicação dos questionários, que falava das características da habitação, né, em primeiro. Um segundo, o tipo de... Eu coloquei land tenure, porque seria o tipo de posse, entre aspas, porque eu buscava entender qual é a perspectiva do morador, o que ele achava. Porque mesmo eu sabendo que eles estavam em áreas que são formalmente consideradas invasões, né, são ocupações, mas formalmente são invasões, então eu coloquei entre aspas, porque é a percepção dele, ele se sente dono da casa dele. Também manutenção, as condições da habitação, os bens de consumo, então você vai ver que nas ressacas todo mundo tem celular, as casas têm televisão, algumas têm até filtro, né, a água ela é bastante contaminada, existem elevados índices de hepatite, malária, nessas áreas, nessas doenças tropicais. Também quais são as características da população, que é aí que vem a origem, de onde que elas vieram também, né? Há condições de habitabilidade, porque a gente sabe que a habitação não é só um teto, ela é muito mais do que isso. De repente, dentro das condições de habitabilidade, eu descobria que o dono
estava gastando mais dinheiro com o aluguel, porque tem até aluguel dentro dessas áreas, do que com a educação dos filhos, ou então alguns não podiam estar tendo lazer no fim de semana, ou estudar porque tinham que construir a casa. Então, são muitos detalhes que a gente acaba descobrindo na pesquisa de campo. O uso do espaço público, essas áreas são muito carentes de praças, não tem, de lugares para as pessoas se divertirem. Aí sim, eles têm que tomar o ônibus para poder ir para a área da cidade, onde tem a melhor infraestrutura, né, que é na orla da cidade. Qualidade dos serviços públicos, a mobilidade, a acessibilidade é muito importante. Na mobilidade e acessibilidade, também eu fiz uma relação com esse item 11, que é o tempo de deslocamento, né, que está displacement time, porque ao mesmo tempo que você quer saber se ele vai de bicicleta, eu fazia uma série de perguntas. Como você vai para o trabalho? Andando, caminhando, de ônibus, de bicicleta ou de carro próprio? Para a padaria, para a escola dos seus filhos, né, que respondia era o chefe da casa, o questionário. E aí dá para a gente fazer uma relação do que ele utiliza para se deslocar com o tempo que ele leva nesse deslocamento. E aquilo que eu falei no início da palestra, nas ressacas, elas estão dentro do tecido urbano, próximo da melhor infraestrutura da cidade de Macapá. Então, eles levam um pouco tempo para o deslocamento. A única exceção era da facilidade de acesso, e um item que foi muito importante para mim foi o item 13º, que é a organização e participação comunitária, que foi daí que eu descobri que o Amapá acaba sendo um caso sui generis no Brasil de organização social, das pessoas não estarem unidas para poder ter força e fazer as exigências que eles precisam, né, na frente aos governos locais. Deixa eu ver aqui mais para vocês. Né? Então, assim, posso mencionar alguns resultados que eu obtive desses questionários, porque é muita coisa. Se você tiver interesse, está lá na biblioteca da Universidade Autônoma do México, disponível de forma gratuita. Então, em relação à posse, a maioria, por exemplo, no Pacoval, eles têm casa em área completamente alagada, né? Mas eles consideram a casa com uma boa aparência, 10% não tem banheiro, 70% diz que não tem, que tem espaços, ele tem espaço suficiente dentro de casa, 98% tem televisão. Então, foi feita a análise de cada um dessas áreas, né? Então, eu fiz um capítulo para cada área que eu investiguei, né? O Beirol tem essa característica de ser a mais antiga e grande parte já não é 88% como no Pacoval, a ocupação em área alagada. Você já vai ter uma divisão de 27% está em área alagada, 25% em lugar seco, porque já tem um grau de consolidação maior e foi um espaço que foi ocupado desde 1991. Já Chico Dias já é uma área bem recente também, com grande parte da população em área de alagada, 79,5%. E a Lagoa dos Índios é o único lugar, das 12 casas que eu investiguei, elas estavam em lugar de terra firme e seco, né? E aí eu fui fazendo uma análise de tudo isso, de outros dados interessantes que eu posso mencionar em relação à educação. É uma população que você encontra um elevado número de pessoas que não frequentaram a escola, universidade praticamente inexistente, e terminar a faculdade quase que não tem áreas que ninguém frequentou a universidade. E aí a Chico Dias, 40% da população da Chico Dias, isso é um dado muito interessante, que eu apliquei 73 questionários, 40% é de origem do estado do Pará, né? Aí vai confirmar o estudo do Ministério Público do ano de 2010. Então, em relação às escolas, acesso às escola, hospital, em geral, eles dizem que é um acesso mais fácil, porque eles escolhem um lugar próximo, né, dessa infraestrutura. E deslocamento, eu já conversei com vocês, que é muito rápido, né, de 5, 15 minutos. E aí, essa é uma metodologia que eu utilizo quando eu quero saber o perfil da população que mora nessas áreas de palafita, área alagada, em Macapá. Porém, em 2017, aconteceu algo muito positivo. Tem um trabalho que eu desenvolvo na universidade, que eu vou mostrar o link do site da Unifap no final para vocês.
é um trabalho de extensão que eu chamo de Planejando com a Comunidade. A gente já vai para o 13º ano, no ano que vem, a gente vai comemorar, que é um projeto de extensão que pela primeira vez levou os alunos da universidade, do curso de Arquitetura e Urbanismo, para essas favelas. E aí a gente começou a desenvolver projetos de arquitetura e urbanismo como cenários para esses espaços junto com os alunos. E no ano de 2017, eu me inscrevi esse meu trabalho num concurso internacional, que é a Bolsa Presidente Nestor Kirchner, que é uma bolsa que eles premiam profissionais, 4 profissionais da América Latina e do Caribe, que estejam fazendo um trabalho relevante como um funcionário público, ou você tem que estar desenvolvendo a sua tese de mestrado ou de doutorado. Eu me inscrevi e eu fui uma das vencedoras, e eles enviam você para Nova York para fazer um estágio na The New School. E aí eu fui para a The New School em 2017 fazer esse estágio desse prêmio do presidente Nestor Kirchner, e lá eu conheci vários profissionais. É incrível, porque eles preparam todo o campo para você chegar lá, conversar com os professores da The New School, da Prefeitura de Nova York. Todos esses profissionais você vai passar o dia inteiro, de 10 da manhã a 10 da noite, conversando com eles. Então, lá eu conheci o professor Peter Lucas, que é um professor, doutor, que produz filmes, um cineasta, e ele faz um trabalho no Rio de Janeiro, com o que ele chama de mídia participativa. Todo ano ele leva os alunos da The New School para o Rio de Janeiro. Ele falou que se eu conseguisse apoio, ele iria no Amapá passar esse conhecimento para mim com os meus alunos. Então, com a ajuda do Ministério Público, nós conseguimos levar o professor Peter Lucas, com a ajuda da doutora Ivana Sei, levamos ele para Macapá, fizemos um workshop, e ele treinou a mim e os meus alunos da universidade para trabalhar com a mídia participativa. A mídia participativa ela é uma excelente maneira de dar voz para a comunidade dessas áreas de assentamento precário. Porque no ano de 2017, infelizmente, teve o fato que eu contei para vocês no início, que a filha do líder da comunidade que eu trabalhava, ela foi assassinada. E então nós vimos o perigo de estar nessas áreas de ressaca. A gente já não conseguia mais ir para as ressacas como em 2009, quando eu comecei com Planejando com a Comunidade. No início, eu batia na porta do líder e dizia, olha, eu quero aplicar um questionário aqui. O primeiro trabalho, nós aplicamos 700 questionários na área do Igarapé das Mulheres, que é uma área que era toda alagada, e depois ela foi sendo aterrada, e hoje ela já tem uma característica, uma cidade consolidada mesmo. E era assim que a gente trabalhava até mais ou menos 2012, quando eu fui para o México fazer meu doutorado. Mas quando eu voltei, já estava muito diferente. Aí aconteceu esse incidente, e eu fiquei muito triste. Eu fiquei pensando como que eu vou fazer para trabalhar com as pessoas das áreas de ressaca, já que a gente tem muita dificuldade de entrar lá, né? E eu não posso colocar em risco a vida dos nossos alunos. E aí eu conheci o professor Peter Lucas, e através da mídia participativa a gente pode dar continuidade aos nossos trabalhos nas áreas de ressaca. Então, no que consiste a mídia participativa? É localizar essas lideranças das áreas de ressaca e realizar pequenos documentários que relatem a vida deles, as dificuldades ou as vitórias que eles têm dentro da comunidade. Então, em 2017, a gente começou a filmar. Esse aqui é lá em Santana, na área do Lesbão. O primeiro filme que nós fizemos foi esse aqui. Ó, se você entrar na internet, no canal do YouTube, você vai ver no meu nome. Se você colocar Bianca Moro de Carvalho, você vai ver todos os filmes que a gente fez. São 4, mas a gente fez com o maior carinho. A gente não tem muitos recursos, não é nada muito sofisticado, mas ele ajuda muito a dar voz para a comunidade. Então, o primeiro filme que a gente fez da mídia participativa foi o Habitação Popular na Amazônia, que é um filme que conta a vida das pessoas que vivem no Elesbão. O Elesbão é uma área ribeirinha que fica na frente do rio Amazonas, eles têm muitas dificuldades, a vida é muito difícil. Mas nesse documentário, nós conversamos com o líder e com os moradores, e nós chegamos à conclusão de que a gente queria dar voz para os moradores mesmo, saber da vida deles e da vitória que é viver com todas essas dificuldades, né, lá na área do Elesbão. Então, você vai ver, são 5 pessoas que vão contando como eles vivem. Lá eles têm um lugar onde eles fabricam barco, que é uma técnica que passa de pai para filho. Às vezes a pessoa não sabe nem ler e escrever, mas sabe fazer um barco lindo, enorme, que anda pelo rio Amazonas. Você vai ver isso no filme.
Outro filme que nós fizemos em 2017, esse aí foi feito com o professor Peter Lucas. O professor Peter Lucas, ele criou esse projeto que se chama Housing Problems. O Housing Problems, Macapá, ele foi editado no ano passado, na pandemia, mas as imagens foram feitas em 2017. Em 2017, quando ele foi dar aula para os alunos e fazer workshop com os alunos da Unifap, ele deixou gravadas essas imagens. Nós fomos para a ressaca da Chico Dias, junto com o líder, que é o seu Munjoca, lá da Chico Dias, e filmamos o documentário. Esse documentário ele faz parte de um projeto internacional. Housing Problems é o primeiro filme falado em favelas no mundo, que é de 1937, foi feito em Londres. O professor Peter Lucas ele resolveu fazer o remaking desse filme em vários lugares do mundo. Então, se você procurar na internet, tem Housing Problems em Hong Kong, está no Vimeo. Tem em Hong Kong, tem no Rio de Janeiro, tem em Nova York, e a versão da Amazônia ficou com Macapá, que ficou pronta no ano passado, que você pode achar também no meu canal no YouTube. Então, só ver aqui. Então, esse trabalho, ele de dar visibilidade para as pessoas que moram nessas áreas de ressaca, a gente está dando continuidade aqui em São Paulo, no meu pós-doutorado, com o apoio da minha orientadora, dos professores do Mackenzie, a professora Angélica, o professor Afonso Castro. A gente está fazendo um trabalho junto com o Paraisópolis, e que a gente espera, em breve, poder também mostrar para vocês. Tá? Então, eu acho que são metodologias com objetivos diferentes, mas que eles têm um resultado que é trabalhar, um resultado em comum, que é trabalhar com assentamentos precários. Tá? E para quem tiver curiosidade para explorar esse universo do Amapá, eu recomendo alguns livros. Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico, do Lohan Vidal. Esse livro é incrível porque a ocupação do Amapá no século XVIII, quando construíram aquele forte que eu mostrei para vocês, ela tem uma história incrível, que é a transferência de uma cidade inteira do Marrocos para o Amapá, que é Mazagão, que fica 2 horas de carro de Macapá. E é uma história incrível. Eu só fui conhecer essa história quando eu estava estudando arquitetura e fui fazer uma extensão em Portugal, e eu, por coincidência, sentei ao lado, num jantar, de uma senhora, uma grande pesquisadora portuguesa, Margarida Vallas, que escreveu um livro sobre isso também, que se você tiver curiosidade, Margarida Vallas, ela também tem, ela conta toda essa história desse período pombalino de pesquisa dessas fortificações no norte da África, da Índia e do Brasil. E aí eu fui conhecer a história do Mazagão, né, quando eu estava em Portugal, e depois fui me aprofundar lendo o livro do Lohan Vidal, Mazagão. Outro livro que fala sobre a história do Amapá, muito interessante, é o Amapá nos Tempos do Manganês, do professor José Drummond e da Mariângela Pereira. Ele conta toda a história de ocupação de maneira magnífica, a história de ocupação do Amapá, do manganês, transformação no Estado. E outro livro também muito interessante, esse livro eu comprei em Portugal, mas eu acho que já deve estar disponível na internet. É a tese de mestrado da professora Renata Araújo. Ela é paraense, mas ela é radicada em Portugal. E ela, na Universidade do Porto, ela escreveu esse livro que conta a história de ocupação do Macapá, Belém e Mazagão. E no ano passado eu publiquei uma adaptação da minha tese de doutorado, Habitação Popular na Amazônia, o caso das ressacas de Macapá, que está disponível, eu vou sortear no último dia alguns livros para vocês, mas esse livro ele está totalmente de forma gratuita no site da UNAM, tá bom? E também falar que eu vou sortear o livro no último dia para vocês. E quero mostrar aqui o site da Unifap, só um segundinho, a Universidade Federal do Amapá, onde eu sou professora. E você quer conhecer o curso de arquitetura lá de Macapá, então você tem o site, tem toda a equipe, os professores que trabalham, se você quiser entrar em contato com algum deles, tem aqui o nome de todos os professores, e na extensão você vai encontrar o trabalho que eu faço desde 2009, que foi o que me levou para Nova York para receber treinamento, né? Isso aqui foi em 2009, na área do Ilesbão, na área do Igarapé das mulheres, aplicamos 700 questionários, aí começou esse trabalho dos assentamentos periféricos. E como resultado desse trabalho, no ano seguinte, em 2010, que é o trabalho que eu faço na extensão, nos convidaram para participar da elaboração do relatório
das áreas de Ressaca de Macapá e Santana com o Ministério Público e o IEPA, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá, pessoas muito estudiosas, mas lá inicialmente era mais gente da área da medicina, da biologia, da saúde, e aí em 2010, pela primeira vez, eles começaram a pesquisar a parte urbana com a gente. E aí isso aqui foi em 2017 lá em Nova York, na The New School, quando eu apresentei para eles o projeto, e aqui é em 2017 com o nosso primeiro filme que a gente fez no Lesbão, tá? Aqui a gente foi nas filmagens, e aqui foi o evento promovido pela doutora Ivana, que ela convidou o doutor Peter Lucas para fazer um evento internacional, que foi a Semana Verde em 2017. Então, a gente está trabalhando bastante lá, tem muitas, e a gente precisa de vocês que estão escutando, a gente que estude a Amazônia, quanto mais pessoas estiverem estudando a região, né, da Amazônia, mais chances nós temos de acertar e de oferecer melhores qualidades de vida para a população que lá está e de preservar o meio ambiente também, tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e agora eu vou abrir para as perguntas que vão estar no chat. Deixa eu olhar aqui, vou tirar minha... Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pela parte. O Arthur está dizendo aqui no chat que tem uma pergunta. Tá, então... Arthur, você não quer falar, Arthur? Oi, pode ser. Vocês Mas, estão me Arthur, escutando? você autoriza que depois a Sim. gente edite e coloque a sua voz? Lógico, autorizo sim. Bianca, a pergunta que eu tenho é, na sua tese você estuda habitação social, né, no Brasil, e aí depois você vai para o recorte da Amazônia, né? Eu não sei se você chegou a pesquisar sobre isso, né? Eu, inclusive, vou usar seu texto no meu TFG. Eu estou fazendo TFG esse semestre agora no Mackenzie. E aí, eu queria saber se você percebeu alguma diferença no modelo de habitação social que o governo implementa na Amazônia, se comparado com o restante do país, ou se o modelo é similar, e aí por isso talvez não funcione muito bem na Amazônia. Eu acho que tem que ter cuidado nesses projetos de não estar colocando como se fosse... Né? Não pode ser uma solução para todo mundo. É preciso, acho que uma das maiores críticas que se tem lá na Amazônia, já vi até autores do Pará em relação a essa questão desses projetos habitacionais, é a falta de regionalidade, de perguntar para a população como que eles querem viver. Você vê que o viver ribeirinho está muito presente na nossa região e ele precisa ser levado em consideração. A habitação do ribeirinho, ela na Palafita, por exemplo, ele tem a cozinha, é um lugar super importante para o ribeirinho. É lá que a gente, acho que no geral, lá no Amapá, pelo menos eu vejo que a cozinha é um lugar muito importante, onde as pessoas se socializam, além de fazer as suas refeições. E tem um lugar que a gente chama de giral. O giral, ele é uma extensão da cozinha, que é para o caboclo limpar o peixe e não ficar com cheiro de peixe dentro da cozinha. Então, tem muitas coisas peculiares que elas devem ser levadas em consideração. Uhum. Obrigado. Obrigada a você. Eu tenho uma pergunta. Só para me apresentar, meu nome é André, eu faço parte da revista da FAO, chamada Bard, a gente começou esse ano. A minha pergunta é um pouco, já pegando aí o gancho que o Arthur deu, se a gente fosse pensar em implantar, não somente de habitação social, mas alguma intervenção, principalmente nessas áreas de ressaca, nas áreas mais vulneráveis que você citou, como seria, assim, a melhor abordagem? Se seria passando, acho que um pouco que aconteceu em alguns lugares, você falou de aterrar e aí construir casas de modo tradicional, digamos assim, ou então a gente, no caso, o poder público que for fazer a intervenção, levar para uma área mais de inovação tipológica, até mesmo alguma coisa parecida com as infraestruturas e habitações que você mostrou em Afuá. E aí eu gostaria de saber o que você acharia que seria a melhor abordagem nesses casos. Se é uma abordagem mais formal, como a gente conhece, do tijolo e alvenaria, ou uma abordagem tipológica parecida com a vista em Afoá, onde as casas eram de palafitas, mas tinha todo
que você mostrou uma preocupação de, não sei como eu poderia dizer, mas mais consolidada ou mais bem trabalhada. A gente via que os caminhos, as pontes, os caminhos assim, eles eram mais regulares, não eram tão estreitos, tinha uma... a locomoção assim no espaço eram as bicicletas. Como que a gente poderia, se fosse fazer uma intervenção, qual seria a melhor abordagem, pensando nesse caso assim? Eu acho que, no caso do Afuá, existe realmente uma preocupação com a tipologia, com o espaço, né, mais organizado. Porém, na cidade, como é algo que é feito de emergência, né, eles não tem tempo para... Ali, olha, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu vi famílias chegando e construindo suas casas, porque lá não tem disputa do espaço, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você não vai chegar e montar uma casa onde você quer, porque você tem que negociar, né? Lá na Ressaca, não, a pessoa chega, ela olha o espaço e ela constrói. Então, não tem disputa do espaço. Então, é diferente. E lá tudo é de urgência, né? É rápido que tem que ser construído. Então, eu acho que a preocupação maior é ter um teto para viver. E aí eles não conseguem levar em consideração outras coisas. Com o tempo, vai se consolidando com os aterros, aí você vai vendo já uma preocupação em colocar um material melhor na casa, mais permanente, mas no início é tudo de urgência. E eles, né, eles querem chegar em Macapá e sobreviver e encontrar um emprego e encontrar as respostas para aquilo que eles necessitam, se é a escola que ele precisa urgente, se é a saúde ou é um trabalho. Outra pergunta que você fez, qual seria a melhor abordagem? Atualmente no Amapá, a gente está começando essa discussão da abordagem, de necessidade de mostrar que é necessário perguntar para a população como eles querem que seja feito o espaço, a casa. No Rio, tem um trabalho muito lindo, que é o Favela Bairro, que teve, né, no final da década de 90. Então, o Favela Bairro ele acabou trazendo um novo conceito de como trabalhar com essa questão dos assentamentos precários, de abordar a população, discutir com eles e perguntar o que é melhor para eles, né, na área em que eles vivem. Então, isso tudo é muito recente lá no município de Macapá, mas o que eu posso dizer é que eles estão realmente fazendo esses conjuntos habitacionais. Eu tenho muitas críticas, como os arquitetos, principalmente a questão da tipologia, da regionalidade, mas eu não posso dizer, eles estão construindo, né? Mas aí já seria uma outra discussão, outro debate bastante longo a respeito da qualidade, da tipologia, mas não tem lá em Macapá um programa de urbanização de favelas, como a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo. Tá bom? Não, entendi. E assim, pensando que a gente pudesse ter esse programa de urbanização de favela, e se fosse fazer abordagens nessas regiões que você mostrou, tipo assim, seria muito... seria muito agressivo a gente fazer aterros. Então, manter as casas nas tipologias que elas estão, mas só com um adicional de infraestrutura, água encanada, eletricidade, essas coisas. Eu acho que tem que fazer um super estudo e classificar essas ressacas, qual é o grau de consolidação de cada uma, para a gente poder pensar o que pode ser feito. Tá bom? Ok. Obrigado, viu? Obrigada também. Alguém mais quer perguntar? Tem até às 18. Posso comentar? Pode, professora, eu com muito prazer. Eu sou fã da professora Viviane Rubio. A sua tese de doutorado é incrível, doutora. Obrigada, Bianca. O que eu costumo reforçar é que há uma tendência a generalizar, né, esses assentamentos precários, né? Se a gente olhar na documentação do IBGE, eles generalizam, né? Eles chamam de aglomerados subnormais, e aquilo está classificado pelo número de unidades, número de moradias, né, de domicílios que compõem aquele assentamento. Já o documento do Ministério das Cidades, o falecido, né, como é que é? Finado Ministério das Cidades,
ele tem um documento de 2007, que é Assentamentos Precários no Brasil Urbano, que trata exatamente da especificidade em cada cidade, né? Em cada cidade do Brasil, uma especificidade a partir do olhar cuidadoso da prefeitura. Porque é a prefeitura que sabe, né? Que conhece as características, né? Conhece e se acha, se imagina que conhece, gostaria muito que conhecesse as especificidades de cada assentamento em seu território. Então, a gente precisa sempre ter um olhar muito cuidadoso, e isso, o trabalho que a Bianca faz é interessante, porque ela faz o voo, né? Ela faz o olhar de fora e ela vai para dentro quando ela se comunica com as pessoas. Então, ela conhece o dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas, porque cada lugar tem uma forma de vida. Não dá para eu dizer que a condição de precariedade em habitações de comunidades ribeirinhas, ela é a mesma precariedade do que na favela do Paraisópolis, por exemplo, que acabou de ter um acidente terrível essa semana. E esses acidentes vão se reproduzir, eles vão continuar acontecendo, infelizmente, porque há necessidade de um olhar cuidadoso, que é isso que a gente pretende quando a gente faz a identificação cuidadosa de cada assentamento, né? Então, não dá para se pensar assim, não, vamos aterrar a ressaca. Não, espera aí. É a mesma coisa quando você pensa numa favela de encosta. Espera aí, ficamos sabendo que no Pavãozinho teve uma remoção do topo do morro. Por quê? Porque o topo do morro, já desde a década de 90, não é permitida a ocupação desse topo do morro. Por quê? Primeiro, existe o perigo desse desmoronamento e desse escorregamento, né, que é o deslizamento, e o desmoronamento, consequência do deslizamento de terra, e depois a questão de como eu chego com a infraestrutura ali em cima. Se eu pensar numa encosta de morro, por exemplo, como Santa Marta, que a cota mais alta era 210, quer dizer, como é que eu chego com a infraestrutura a 210 metros, né? Então, é pensar isso. Então, talvez alguma parte dessas ressacas, né, dessas moradias que estão na ressaca em área de várzea, por exemplo, ou área de alagamento excessivo, que tem que ser removida. E aí vai ser removido, aí é que está. Como é que a gente remove e como é que a gente reassenta essas famílias? Que aí que está o pulo do gato, conhecer cada assentamento e depois cada um tem uma necessidade, uma precariedade diferente, e aí como eu atuo nela. Por isso que é um trabalho de chinesinho, que a gente fala, aquela coisa do trabalho do recorte, de olhar cada pedacinho. E cada comunidade ou assentamento, conforme a prefeitura chama, vai ter dentro do seu conjunto, dependendo do tamanho, também outras especificidades. Então, não adianta a gente querer massificar, criar uma política única para todo mundo, entendeu? Como se construir casa fosse resolver de fato todas as questões. O que a gente precisa fazer uma política que abrace todas as possibilidades. É um trabalho chato, é um trabalho difícil, mas se a gente não encarar dessa forma, a gente não vai resolver os problemas. A gente só vai multiplicar os problemas, porque a crise econômica gerada pela pandemia, ela vai trazer cada vez mais precariedade, isso é um fato. Entendeu? Então, aí é que está o meu comentário, que eu me estendi demais aqui. Muito obrigada, professora, por trazer toda a sua sabedoria aqui para o nosso debate. Muito obrigada. O professor Celso está com a mãozinha, assim, professor. Imagina. Bom, primeiro eu queria dizer que foi um prazer ouvir a apresentação da Bianca. Eu acho que é um trabalho muito importante esse que ela faz, um trabalho de fôlego, e eu tive a oportunidade de trocar um pouco com a Bianca nas últimas semanas, conversar um pouco, e tem sido muito proveitoso o aprendizado em conhecer um pouco a realidade dessa região da Amazônia. Mas, bom, Bianca, eu queria, enfim, parabenizar pelo trabalho e dizer que
eu fico muito feliz de ver, nós temos na sala, nós tivemos na sala 100 pessoas e gente do lado de fora não conseguindo entrar. Eu tenho orientando os meus e alunos meus de outras séries, mandando mensagem aqui, que estavam desesperados porque queriam entrar e não sabiam como fazer. Então, é muito bacana ver o interesse dos nossos estudantes de uma escola na região sudeste, no centro da cidade de São Paulo, querendo conhecer essa realidade. E também fico muito feliz, e a gente comentou isso em 2 mesas que eu já acompanhei hoje, de que os nossos estudantes, no final do trabalho final de graduação, no final do curso, eles começam a se voltar para algumas realidades, outras que não do eixo sudeste, e alguns das suas regiões de origem, porque vieram do Nordeste ou vieram de outros lugares do país para estudar em São Paulo. Então, é muito bom você perceber isso acontecer. Eu associo isso ainda a uma defesa que a Nádia Somek, que é a nossa professora e está à frente do Conselho Federal de Arquitetura, defende o que ela chama de Mais Arquitetos, um programa Mais Arquitetos. No modelo do Mais Médicos, a gente criar um programa nacional de atuação profissional em todas as regiões do país. Associo também uma questão recente, que é que os movimentos de moradia levaram para o governo federal, a semana passada, uma proposta de uma política de autogestão em nível nacional, e nós já temos uma política nacional de assistência técnica. Bom, associando tudo isto, né, a vontade dos estudantes da nossa região, a vontade de estudantes, eu tenho certeza, de outras regiões, com uma possibilidade de uma política que a gente pode pensar de uma atuação mais abrangente, com a defesa do nosso Conselho de Arquitetura de que haja uma atuação em todo o território, e também com a possibilidade que se cria aí com a curricularização de 10% da extensão, o que poderia fazer com que as nossas escolas também pensasse, ao longo de todo o seu curso, uma extensão voltada para a comunidade. Você acredita, você pode nos contar, as escolas de arquitetura da região do Amazonas, elas estão preparadas para enfrentar problemas como esses que você mostrou para a gente? Você acha que a gente tem muito ainda que aprender, inclusive nós aqui do Sudeste, para poder contribuir com esta realidade, dado que, como você mesmo disse, a gente tem realidades tão diferentes em todo o Brasil, e ainda assim a gente acaba tendo um currículo que se repete. Então, eu queria saber se o currículo desta região, ela prepara um pouco os estudantes para essa realidade, e o que você acha dessa conjunção toda do Mais Arquitetos, da possibilidade de um programa nacional de autogestão, de um programa de assistência técnica, se você não acha que isso poderia nos ajudar muito a enfrentar problemas como este, que você aponta para a gente, e outros tantos que a gente tem em Brasil afora e que a gente não conhece. Isso é isso. Professor Celso, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui na palestra. Eu acho que o senhor já deu a resposta. Nós temos que estar unidos para trabalhar por esse país imenso, bonito, com grandes potencialidades. E eu sou uma bolsista no Mackenzie, estou tendo orientação sua, de outros professores, da professora Viviane, a professora Angélica, que é minha supervisora, o professor Afonso Castro, não posso esquecer o nome de ninguém, são muitas pessoas para formar um profissional. E é isso que está acontecendo comigo agora aqui no Mackenzie. Eu estou tendo a oportunidade de ser bolsista num projeto internacional. Amanhã, nos próximos dias, nós vamos ter outros palestrantes da América Latina. Vai ser em espanhol, gente, mas vamos exercitar o nosso espanhol nos próximos dias. Então, isso é magnífico, você está ligando o Brasil de norte a sul, porque no grupo de pesquisa do qual eu estou inserida, eu estou trabalhando em Paraisópolis, e eu tenho visto outra realidade, né? Até em Paraisópolis, a organização, por isso que eu estou falando muito de organização social, porque eu estou muito impressionada do que eu estou vendo. Aqui em São Paulo, Paraisópolis tem um índice de Covid menor do que em outros bairros de São Paulo, bairros formais, porque a comunidade está unida, está trabalhando, procurando comida, né? A professora citou um dia numa palestra dela, Mães de Maria. São tantas coisas que eles se mobilizam para lutar,
e alcançar, de fato, né, realmente exercitar os direitos humanos. Então, tem muita coisa boa que eu estou aprendendo aqui. Então, eu estou aqui como estagiária no Mackenzie, aprendendo com vocês, com os alunos, tendo ótimas oportunidades, e eu acho que a gente tem que se unir, tem que levar a escola do Mackenzie lá para a Amazônia, para trabalhar em parceria com a Unifap, e os alunos da Unifap também virem para cá, e eu acho que assim, a gente vai melhorando. Oi, você quer falar alguma coisa? E a gente vai crescendo junto, né? Nós somos um país, o nosso país ele é magnífico, a gente precisa estar unido e proporcionar essas trocas, criar redes de apoio, né, no mundo acadêmico, e que isso possa trazer resultado para a população em geral. Acho que eu respondi. Será que eu respondi a pergunta do professor? Eu acho que sim, eu escrevi no chat que você deu uma ideia que eu acho genial. A gente pensa muito em intercâmbio, internacionalização dos cursos, mas a gente pode pensar na interiorização dos cursos, né? Eu acho que isto que você disse, de você estar vindo para cá, muitos dos nossos estudantes podem ir para o Amapá, para estudar a realidade do Amapá, enfrentar os problemas reais. Então, me parece que tanto a internacionalização do curso é importante, como a interiorização dos nossos cursos de arquitetura pode ser uma grande inovação. Isso, professor. Eu estou vendo aqui que nos participantes, eu já identifiquei alguns professores, meus colegas da Universidade Federal do Amapá, eu agradeço a presença deles, e acho que eles também estão abertos para a gente estabelecer essas redes de apoio, pesquisa, né, e desenvolver os nossos trabalhos na área de arquitetura e urbanismo. Isso é fundamental, a gente fica muito... a gente chama de endógeno, né? A gente fica aqui no nosso circuito e a gente... e quando a gente tem a pesquisa de alunos, a gente é obrigado também a pesquisar junto, né? A gente sai correndo atrás de informação. Agora, tem um documento que é super específico para a cidade de São Paulo, vamos dizer assim, mas é um caminho, né? Que é o Plano Municipal de Habitação 2016, que não foi votado, não chegou a ser levado à discussão na Câmara, mas é um documento que mostra como é que a prefeitura pode olhar para as suas especificidades, né? Porque aí você olhar determinada cidade, a condição de precariedade que existe ali. Né? Por exemplo, Osasco, se a gente disser, Osasco não tem cortiço, você tem pensão em Osasco, que é totalmente diferente do cortiço. Porque a pensão, o cara habita um dormitório, uma cama, né? Não tem um ambiente de casa dentro de um dormitório, quer dizer, mas também é uma condição de precariedade que também não está estabelecida como assentamento precário, né? Então, o fato é que há a necessidade de identificar qual é a problemática, para aí sim tentar pensar em alguma solucionática, como diria como é que é o jogador de futebol, né? Então, é isso, não tem como, é a mesma coisa que discutir cortiço aqui em São Paulo, sem fazer o censo de cortiço, para saber quantos cortiços eu tenho e que tipo de cortiços são esses. Quais são as categorias? Porque dentro do cortiço tem também uma série de categorias. Né? Tem um cortiço que é razoavelmente, tem o outro que é muito ruim, o outro que é muito adensado. Quer dizer, é necessidade de olhar a questão de perto. Não adianta a gente fugir, não tem como. E não é construindo 5.000 unidades na Chácara do Conde que a gente vai resolver a questão da precariedade habitacional. Não vai. E aquele tipo de habitação que eu construí ali, que eu fiquei, já estou entregando 560. E se você olhar, não está numa área de proteção ambiental, quer dizer, é aquela unidade que tem que ser feita ali. Né? Então, é isso, a gente tende a uniformizar, a gente tende a uniformizar a solução. Então, Minha Casa Minha Vida foi a grande solução que pegou um exemplo lá do BNH, que também não funcionou. E a questão não é essa. Agora, a Caixa Econômica, fiquei sabendo, teve uma reunião do CAU, eu sou conselheira do CAU, teve uma Caixa que teve uma reunião, eles vão criar um produto que é o financiamento das pequenas reformas. E isso é bom porque faz um link com assistência técnica de interesse social, que foi isso que eles chamaram a gente para conversar.
Quer dizer, isso já tinha que ter sido feito faz tempo, que foi o tal do Construcard, que tinha na década de 2000, que era o Construcard, que você tinha um cartão que você comprava material de construção nas casas de material de construção, as lojas que tinham um cadastro na Caixa Econômica, né? E eles deixaram de fazer isso. Quer dizer, porque o cara compra um lote e ele constrói do jeito que ele quer, chama um arquiteto, o cara faz o projeto, e assim, isso que a gente tem que lidar com a necessidade do acompanhamento técnico. É isso, é olhar e por isso que a Nádia disse muito do mais arquitetos. Porque aí sim você vai ter um técnico junto para olhar, para ver se o lote é bom, se não é bom, que tamanho vai construir, se tem janela, se não tem janela. Porque o cara vai continuar construindo, essa é a questão. Como aconteceu, ele vai continuar construindo, esquece. Entre o tempo de funcionamento do BNH, 80% da produção de unidades habitacionais no Brasil foi feita por capital privado, seja o pequeno, o médio ou o grande construtor, aquele que faz grandes casas e tal. É isso. Enquanto o banco fez 20%, e dos 20%, 26% desses 20% era de habitação de interesse social, quer dizer, não resolveu nada. Isso, né, já priscas aéreas, né, falando da década de 80. Então, essa é a questão, é o olhar de fato em cada especificidade, porque senão você não alcança, né? Certo? Obrigada. Mas vamos continuar fazendo rede. O Arthur está aí que vai fazer discussão na Amazônia, né? Os alunos do Celso, vamos continuar fazendo essa rede de pesquisa, porque é só assim que a gente vai conhecer o Brasil, né? Obrigada, professora Viviane, pela intervenção. Professor Celso também, sou aluna de vocês aqui no Mackenzie, e é uma honra poder ter a sabedoria de vocês nesse debate. Alguém tem mais uma pergunta ou a gente encerra por aqui, professora? E, na verdade, a gente está aprendendo também, né? A gente não é uma onisciência. A gente eu só aprendo com você, Bianca. Por favor, professor, não, eu aprendo com professor, esse trabalho dela é sensacional, né? Ele está, você estava falando dos cortiços, ele tem uma matéria aí no Mackenzie, que eu estou participando, que é sobre os cortiços, e ele tem uma ponte com Portugal, então a gente está fazendo, um estudo comparativo São Paulo e Portugal, muito interessante, professor, fantástica a sua aula. Obrigado, Bianca, você será sempre bem-vinda, sou eu com a Débora e com o Paulo Emílio. Muito obrigado. Toda quinta-feira, 5h30 da tarde. Isso. E nesta quinta-feira temos um encerramento, né? Na realidade, não percam. Especial. Bom, gente, então, foi muito bom estar aqui com vocês, um processo de crescimento, né, o mundo acadêmico, é uma troca, como disse o professor. Amanhã o nosso encontro vai ser um pouquinho mais tarde, às 19h. Quarta, quinta e sexta, de 7 às 9. Como eu já falei, professora doutora Marina, amanhã vamos praticar o nosso espanhol de México. Aí na quinta-feira é o professor Rob Luna Dias, e na sexta-feira vamos para a Colômbia com o Alfredo Toro, tá legal? Então a gente vai ainda, professora, encerrando, hoje agora já vai dar 6h. Se tem alguém mais queira perguntar alguma coisa? Não? Então... é isso. Obrigada pela presença de todos. Vocês estão convidados. Vamos estabelecer essas redes, vamos para o Amapá, fazer essas trocas. É um lugar muito bonito e a gente precisa unir essas forças para a gente poder melhorar. Quanto mais tiver gente estudando a Amazônia, os nossos assentamentos, mais chances nós vamos ter de acertar e de construir espaços mais inclusivos, né, justos e realmente alcançar o direito à cidade, gente. Obrigada, tá? Obrigada a todos.